Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando a verdade ofende, por que que muitos abandonam Jesus? Nem todo mundo que gosta do milagre permanece quando ouve a verdade. Nosso texto hoje é João, capítulo 6, e vamos continuar do versículo 41, que eu parei no 40. Nós vamos continuar a leitura para que nós possamos também trazer essa reflexão para o nosso viver no hoje. Espero que já esteja com a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, para que você anote as lições e pratique no seu dia a dia. Vamos à leitura? Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: Este não é o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Entre os judeus começaram a discutir exaltadamente como pode esse homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos já estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde antes estava? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Nesse texto escrito por João, vemos uma mudança forte de cenário. Jesus começa multiplicando pães, peixes, atrai as multidões e agora Jesus começa a perder seguidores. Por quê? Ele diz algo difícil de ouvir.
Ele fala: Eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus começam a questionar: Não é este o filho de José? Como que ele pode dizer que veio do céu? E aqui começa um conflito. Jesus não estava falando de um pão literal, pão que eu vou na padaria, compro para comer. Ele estava dizendo que assim como o pão sustenta o corpo, ele sustenta a nossa alma. Quando ele fala sobre comer da minha carne e beber do meu sangue, não é algo físico, é uma linguagem simbólica que aponta para uma comunhão profunda, uma entrega total, uma fé verdadeira. Ele estava dizendo: vocês não precisam apenas do que eu faço, dos milagres, dos momentos de trazer para a sua vida um lugar bom e confortável. Vocês precisam de mim. E isso escandalizou muitas pessoas que estavam ali. O ponto central é que as palavras de Jesus ali foram palavras duras, segundo os discípulos. Então, eles diziam: dura essa palavra, quem pode suportar? Eles gostavam dos milagres, mas não queriam um compromisso com Jesus. E nesse versículo acontece algo forte, que é quando Jesus traz a descrição de tudo aquilo que ele propõe para a nossa vida. E no versículo 66, muitos começam a ir embora e a deixar Jesus. E é aí que Jesus pergunta aos 12: Vocês também não querem ir? E Pedro traz aqui uma declaração que é uma das mais profundas da Bíblia. Ele falou: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que nós tiramos de aplicação para a nossa vida dessa mensagem, a fé não é uma emoção momentânea, ela é permanente. Nem sempre entendemos tudo, mas permanecer é uma decisão. Nem toda palavra de Deus vai ser confortável. Algumas confrontam o nosso ego, as nossas vontades, as nossas superficialidades, as nossas fraquezas, mas é necessário permanecer. Jesus exigia profundidade, não era apenas receber bênção, mas uma entrega de coração. O cristianismo não é um consumo espiritual, não é o que Deus pode me dar, mas o que Ele é na minha vida, quem Ele é na minha vida. Para você pensar em algo para praticar no dia a dia, quando a oração não traz resposta imediata para a sua vida, você permanece? Quando a palavra te confronta, quando ela confronta seu comportamento, quando ela pede ajuste, você realmente olha para isso ou você ignora? Quando você vive a fé que exige renúncia, você continua? Pense nessas perguntas, porque aqui está um lugar de nós nos olharmos, refletir sobre a nossa vida e tomar uma decisão. Porque pequenas decisões diárias constroem uma fé madura. Escolher obedecer, sem mesmo entender tudo o que está acontecendo. Permanecer firme quando as emoções oscilam. Buscar um relacionamento com Cristo, não apenas soluções para as coisas que eu preciso no dia a dia. A grande lição é que João termina nos mostrando que a fé verdadeira não é construída apenas nos milagres, mas na revelação de quem Jesus é para a nossa vida. Alguns foram embora, mas muitos ficaram. Os que ficaram foi os que entenderam esse algo maior, foi os que entenderam a mensagem. Sem Cristo, não tem para onde ir. Plante no seu cotidiano sementinhas. Escolha permanecer, escolha se aprofundar no relacionar-se com Deus, escolha confiar, mesmo quando não for fácil. Escolha crescer, amadurecer espiritualmente, porque maturidade espiritual nasce quando decidimos ficar, mesmo quando a mensagem é desafiadora. Quem permanece em Cristo descobre que não existe vida fora dele, apenas distrações. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar sua casa, sua família, trazer para a sua vida esse momento de reflexão, de parar para analisar quem é você
como filho, como filha? Quais lições ele traz para a sua vida? O que você tem aplicado? Aqui abaixo está a descrição do vídeo, os nossos grupos, os nossos projetos. Se fizer sentido para você, venha participar. Que Deus abençoe. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.